Salve, salve, jovens padawans! E aí, vamos lá? Entrando na reta final aí da parte de cinética química, ou seja, quando a gente trabalha com os reagentes, certo? A gente pode trabalhar com os produtos também, professor? Pode, mas lembre-se, os produtos eles estão sendo formados e geralmente a gente trabalha com a parte de consumo de reagentes. Então, a velocidade, lei de velocidades, é a lei de ação de massa. Então, qual a diferença que a gente vai trabalhar em relação às demais? Esse aqui, a gente trabalha no instante e não em um intervalo, tudo bem? Então, a lei de ação de massas trabalha com um instante. Para isso, vamos desvendando aí a cinética química e o comportamento das reações na ótica das concentrações. A expressão geral. Na expressão geral, a gente trabalha com a reação sendo diretamente proporcional às concentrações molares dos reagentes. Ou seja, V igual K elevado a X e V elevado a Y. Onde V é a velocidade, né? K a constante cinética e X e Y são a ordem da reação. Cuidado com esse negócio da ordem da reação, porque nós temos alguns tipos de reações que vão acontecer para a gente. Reações que podem ser elementares e reações que podem ser não elementares. O que isso significa? Significa que a gente vai ter algumas alterações em relação a essa ordem. Mas, primeiro, o K é a constante de velocidade. Ela tem a dependência de alguns fatores. Primeiro, temperatura e catalisadores. São dois fatores que influenciam no K. E também ela não altera a concentração dos reagentes, ela apenas acelera a reação, ou seja, ela aumenta a frequência de colisão da galera. Então, K seria a constante cinética de frequência de colisões, ok? Com relação à ordem das reações. A ordem pode ser zero, ou seja, quando nós não temos a concentração dos reagentes impactando na velocidade. Por exemplo, presta atenção que isso aqui é importante. Eu tenho um graveto aqui, certo? E esse graveto tem um volume, tudo bem? Então, eu vou calcular a concentração desse graveto. Então, é um graveto para 1 litro. Tudo bem? Essa é a concentração, certo? Se eu estou falando de o graveto é o quê? É um sólido. Se eu pego esse graveto e corto ele pela metade, qual vai ser a minha concentração? Adivinha? Eu vou ter meio graveto sobre meio litro. A concentração dá quanto? 1. O que eu estou querendo dizer para você? Sólidos não variam concentração em reações. Então, se os sólidos não variam concentrações, é porque a ordem dos sólidos é zero. Ou seja, eles não alteram a velocidade da reação. A concentração deles independe. Né? O gráfico geralmente é linear para a concentração versus tempo, ou seja, o gráfico continua respondendo da mesma maneira. Você lembra que a gente fez uns gráficozinhos de concentração, de velocidade lá, que a concentração ia caindo? No caso, a concentração de um sólido ela não cai, ela fica o quê? A mesma. Por quê? Porque independe. Então, ordem zero. Certo? Então tá bom. A gente pode vir aqui agora. Primeira ordem da reação. Ou seja, você dobra a velocidade, você dobra a concentração e a velocidade dobra. Ou seja, é diretamente proporcional. Isso significa que a ordem é elevada a 1. Ok? Então, por exemplo, eu tenho uma velocidade aqui que é igual a 1K vezes a concentração elevada a 1, certo? Se eu pegar a concentração 3, quanto é que vai dar a velocidade? 3K.
Se eu pegar a concentração 6, a velocidade vai dar 6K. Ou seja, eu dobrei a concentração e a velocidade fez o quê? Dobrou. Respondeu de maneira direta porque é ordem 1. Aqui no sólido, V igual a K concentração elevado a zero. Ou seja, posso colocar um infinito aqui dentro, que V vai ser igual a K. A concentração vai depender da constante e não da concentração dos reagentes. Quando eu estou com a ordem de segunda ordem, por exemplo, V igual a K, concentração elevada a 2, vamos dizer que eu coloco aqui, ó, 2, dá quanto? 4. Aí eu venho V igual a K, concentração de 4, elevado a 2 dá quanto? 4 vezes 2? 16. Então, daqui para cá, eu dobrei a concentração. Daqui para cá, a velocidade foi 4 vezes mais rápida. Isso é um fator de influência quadrática. Você quadriplica a velocidade. Então, primeira ordem, diretamente proporcional. Segunda ordem, quadriplica porque está na segunda potência. Beleza? Então, essas são as ordens que você pode ter dos reagentes. Certo? Então, se eu pego uma reação que tem mais ou menos essa configuração, V igual a K, concentração de A elevado a 1, concentração de B elevado a 2, a ordem da reação é igual a 3, que é a soma de 1 mais 2. Beleza? É a soma do 1 mais 2 ali. Fechou? Então tá bom. Quando a gente trabalha com a lei de velocidade teórica, acontece isso aqui. Geralmente isso vai acontecer, eu vou falar daqui a pouco, mas eu já vou logo dizendo. Quando a gente trabalha com a parte teórica, nós chamamos essa reação de reação elementar. O que é a reação elementar? Ela é aquela reação que tem apenas um único complexo ativado. Então, eu tenho os reagentes, um complexo ativado e os produtos. Então tá aqui, ó, nitrogênio mais 3 hidrogênios, formando 2NH3. Como ela tem apenas um complexo ativado, significa que ela acontece em uma única etapa. Bateu, foi. Não tem Playmobil montando um pedacinho, depois montando outro. Bateu, vai, virou. Tudo bem? Isso chama-se reação que? Elementar. Na parte teórica, se eu tenho uma reação elementar, a minha lei de velocidades vai ficar V igual a K N elevado a 1 e K, né? K, e não, vamos de novo. Toda reação tem uma parte V igual a K, que é a constante cinética, que depende da concentração do nitrogênio e depende da concentração do hidrogênio, que são os reagentes. Só que um detalhezinho, como é uma teórica e eu tenho uma reação elementar, significa que esse vai ser elevado a 1 e esse vai ser elevado a 3. Professor, de onde você tirou o 1 e de onde você tirou o 3? Dos índices esterquiométricos. Ordem 1, ordem 3. Você pode fazer isso quando não falarem nada para você e você tiver, aí você considera a reação como uma reação alimentar, mas só se não falarem nada para você. Beleza? E detalhe, se tiver sólido, ele não entra. Então vem cá, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos escrever uma reaçãozinha aqui, vamos? C carvão sólido mais O2 gasoso formando CO2. Estou queimando carvão. Qual vai ser a lei de velocidades?
V igual a K, concentração do carbono, vezes concentração do oxigênio. Ok, lindo, maravilhoso. Só que o carvão é 0 e o oxigênio é 1. Só porque é 0? Sólidos. Sólidos não alteram a concentração, certo? A ordem deles é quanto? 0. Então, a minha lei de velocidade fica V igual a K, concentração de O2 elevado a 1. Por que 1, professor? Não tenho outros dados, eu considero ela elementar. Fechou? Agora, nós temos as leis teóricas, tudo bem? Como assim teóricas? Não, as experimentais. Eu não posso considerar ela sendo uma reação elementar. Ela acontece por etapas intermediárias que eu não sei quais são. Então, eu tenho um conjunto de experimentos que vai me determinar qual é a lei geral. Então, eu sei que V igual a K elevado a A e elevado a B. Como é que eu posso fazer isso matematicamente? Eu tenho três variáveis, A, B e K, e eu tenho 3 conjuntos de dados, sendo que o K é constante em todos. Então, eu vou pegar aqui para gente, ó. Eu vou pegar para gente o primeiro conjuntinho de experimentos, tudo bem? E vou analisar ele com aquele que eu mantenho um constante e dobro o outro. Vou analisar ele com o segundo. Tá vendo aqui, ó? Eu dobrei. Ó, se você olhar o que aconteceu, ó o que aconteceu aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui agora com a canetinha. Opa, vermelho. Do conjunto 1 para o 2. Eu dobrei a concentração, eu mantive a concentração igual, e o que aconteceu com a velocidade? Vamos ver. A velocidade também o quê? Dobrou. Se isso acontecer, é porque é de primeira ordem. Lembra que a gente tinha falado? De primeira ordem? Ou seja, V é igual a K, concentração de quem? Concentração do oxigênio elevado a quanto? A 1. Por que de primeira ordem? Porque eu dobrei a velocidade, dobrei a concentração, e a velocidade também dobrou. Então, se eu fiz isso, eu mantenho. Tudo bem? O que eu posso observar agora? Posso observar daqui para cá. Ó. Eu mantenho a concentração do oxigênio e eu dobro a concentração de NO. O que acontece com a velocidade? 25,6 vezes 10 a menos 3, dividido por 6,4 vezes 10 a menos 3. Certo? Isso dá quanto? Vamos lá pegar a calculadorazinha. Ah, professor, não pode usar a calculadora? Não, mas eu posso. Então, calculadorazinha para nós. Calculadorazinha para nós. 25,6 dividido por 6,4. Tcharam! 4 vezes. O que significa se você dobra a concentração e dobra a velocidade? E quadruplica a velocidade? Significa que o seu NO é de quê? De segunda ordem. Tudo bem? Então, se você dobra a concentração, e a velocidade dobra, 1. Se você dobra a concentração e a velocidade quadruplica, aqui é 1, aqui é 2.
Eu estou passando para vocês o jeito prático de fazer, certo? Se você dobra a concentração, se você dobra a concentração, se você dobra a concentração, análise prática. Se você dobra a concentração e dobra a velocidade, elevado a 1. Se você dobra a concentração e quadriplica a velocidade, elevado a 2. Se você dobra a concentração e a velocidade vai 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. A velocidade vai 8 vezes mais rápida. É porque é elevada a quanto? A 3. Tudo bem? Tipo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Certo? Então, você observe isso. Isso aqui é só um macete, né? Uma observação rápida. Então, a nossa lei de velocidade está aqui, ó. V igual a oxigênio elevado a 1 e NO elevado a 2. Portanto, podemos dizer que essa nossa reação é uma reação elementar. Ela acontece em uma única etapa. Beleza? Então tá aí. O que eu tinha falado com vocês, reações elementares acontecem em uma única a reação elementar acontece com uma única colisão eficaz. Então, quando isso acontece, eu vou ter que os reagentes formam o quê? O produto. Então, os reagentes formam o produto e eu tenho apenas um único complexo ativado, uma única energia de ativação, um único complexo ativado. Isso caracteriza para mim uma reação elementar. E quando a reação não é elementar? Ela vai ter passos mais lentos. E esses passos mais lentos são aqueles que determinam a velocidade da reação. Por que o passo mais lento determina a velocidade da reação? Porque o passo mais lento é o que vai consumir mais tempo. Então, ele determina a velocidade da reação. Se nós pegarmos aí essa reação aí que está dada em etapas para gente e colocarmos ela em um gráfico, o que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou ter a primeira etapa, que é onde sai dos reagentes. Então, eu tenho aqui, ó, HBr mais O2. Que forma para mim... Aí ele falou que essa etapa é uma etapa o quê? Lenta. Então, forma para mim um intermediário. Forma para mim um intermediário. Então, essa etapa lenta. Forma um intermediário. O que é um intermediário? HOOBr. O HOOBr vai reagir de novo com quem? Com o HBr. Só que agora ele já disse que é uma etapa o quê? Rápida. Então, isso vai acontecer com uma energia de ativação menor. E vai formar para mim quem? Vai formar para mim o HOBr. Consequentemente, vai ter outra etapa rápida e vai formar o produto final. Nossa, professor, esse gráfico seu ficou muito ruim. Ficou. Então, o que a gente faz? A gente bate um papo. Como é que você está? Traz um cafezinho para nós. Tomar uma coquinha, tomar uma pepsinha, ó. Dei trabalho para Duda. Essa marquinha apareceu. Será que vai cair? Vamos ver, né? Então tá aqui. O gráfico. A gente sabe que uma etapa já é a etapa lenta, maior energia de ativação. Depois acontece outra etapa rapidinha. E depois acontece outra etapa rapidinha.
Então, temos lá o final. Então, eu começo com HBr mais O2. Ele forma para mim, HOOBr. Esse HOOBr reage com o HBr e forma para mim um intermediário, que eu vou colocar de azul, que é o HOBr. Aqui, ó. E aí, esse HOBr vai reagir com outro HBr. E aí forma para mim o produto final, que é quem? Que é o BR2 mais H2O. O que aconteceu aqui? Eu tenho 3 complexos ativados. O complexo ativado 2 e o complexo ativado 3. Complexo ativado 1, complexo ativado 2, complexo ativado 3. Energia de ativação 1, energia de ativação 2, energia de ativação 3. Aquele gráfico que tiver a maior energia de ativação é o que determina a velocidade. Então, a minha lei, se eu for escrever a minha lei geral, ela vai ser VK, concentração de HBr, concentração de oxigênio elevado a 1. Por quê? Porque depende da minha etapa lenta. E a etapa lenta você determina pela maior energia de ativação. Fechou? Então tá bom. Agora, como é que a gente pode olhar aí a parte do gráfico? Concentração versus tempo. Gráfico não, né? Esse a gente já viu já. A influência da temperatura. A influência da temperatura vai estar relacionada à equação de Arrhenius, que relaciona matematicamente a constante K com a energia de ativação. Energia de ativação, quanto maior a barreira energética, menor o K. Então, e a frequência de colisão. Altas temperaturas aumentam a agitação das moléculas. Então temos aqui, ó, temos que o nosso K cinético, ele depende do fator de colisão de Arrhenius, que é uma distribuição de Boltzmann, que faz as moléculas andarem, ficarem reagindo ao acaso dentro do sistema, multiplicado por Epsilon, que é uma constante matemática, menos EA sobre RT. Consequências sobre essas coisinhas. Vamos fazer uma análise matemática. K é igual a dividido sobre E at RT. Por quê, professor? Se está negativo, para baixo, dividindo. Tudo bem? Então, nós temos aí que o nosso K tem essa carinha aí. Então, o que a gente pode mexer? A gente pode mexer na temperatura. Então, tesão, vou subir a temperatura. Se você subir a temperatura, esse carinha aqui, esse temperatura subiu. Subiu a temperatura, essa expoente cai. Se a expoente cai, eu vou estar dividindo por um número menor. Se eu vou estar dividindo por um número menor, o K faz o quê? O K também cai. Certo? Ou não? Não.
né? Por que não? Porque essa interpretação ficou errada. Porque se eu aumentar a temperatura, eu aumento a frequência de colisão. Então vamos lá. Se eu diminuir, se eu aumentar a temperatura, eu vou estar com uma exponencial que vai estar dividindo por um número menor. Se eu estar dividindo por um número menor, aqui, se esse valorzinho aqui embaixo está menor, a exponencial fica o quê? Maior. E se essa exponencial aqui fica maior, esse número aqui embaixo fica o quê? Esse número aqui embaixo fica o quê? Menor. E se eu divido cada vez por um número menor, esse K aqui vai ficar o quê? Maior. Então, se eu aumentar a temperatura, eu aumento o K. Só que tem outro fator de consequência. Lembra que a gente tinha falado alguns tempos atrás? Quando você aumenta a temperatura, a energia de ativação cai. Se a energia de ativação cair, essa exponencial fica o quê? Menor. Se essa exponencial fica menor, o K também fica o quê? Maior. Então, eu tenho um fator duplo aí. O K aumenta quando você diminui a energia de ativação ou quando você eleva o K. Só para você lembrar que isso aqui se trata daquela parte que nós trabalhamos aqui, ó. Pá, bonitinho assim, pá. Se a gente aumenta a energia, você vai criar um mecanismo alternativo, a qual você vai ter uma energia de ativação menor do que a anterior, a qual você vai ter um HR linha, que vai estar maior, certo? Então, você vai estar trabalhando com um mecanismo que tem mais energia, porque a temperatura aqui, a temperatura T2 é maior do que a nossa temperatura T1. Então, T1 é menor do que T2, o que altera toda a influência, toda a bagaceirinha, todo o K cinético. Beleza? Essa é a influência da temperatura no K, que influencia a energia de ativação também. Consequentemente, influencia a nossa constante cinética. Constante cinética, o A é o fator de colisão, certo? EAT, energia de ativação, T, temperatura. Beleza? E o R, professor? Quando a gente considera as partículas como gases. Para a gente trabalhar um pouquinho aí, vamos lá, né? Um exercíciozinho para a gente poder treinar. Lembra que a gente falou? Primeiro, o que você faz quando você tem... eu posso considerar a reação elementar? Não, não posso. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de quê? De dados. Viu um conjunto de dados? Alguém fica constante, alguém altera. Então, olha só. No primeiro caso aqui, eu vou pegar o ponto 1, vou chamar de ponto 1 e ponto 2. Daqui para cá, eu dobrei. Daqui para cá, eu mantive constante. Então, dobrei e mantive constante. O que aconteceu com a velocidade? Não sei, professor. 0,14 dividido por quanto? Por 0, não, contrário, né? Tá certo. Dobrei, daqui para cá eu dobrei, daqui para cá eu mantive constante. Então, o que aconteceu daqui para cá? 0,14 dividido por 0,35. Então, 0,14 dividido por 0,035. Isso dá quanto? Dá 4. Então, significa que aqui a velocidade foi 4 vezes. Se a velocidade foi 4 vezes, é porque o fator do NO é ao quadrado. Então, V igual constante de NO elevado ao quadrado. Já
agora com o hidrogênio. Então vamos lá, pegar o hidrogênio. Hidrogênio, aonde ele está constante? Está aqui, só que eu não quero ver ele constante, eu quero ver ele dobrando, ele triplicando, ou ele fazendo qualquer coisa, mas ele tem que fazer alguma coisa. Então eu pego aqui, ó, posso pegar daqui para cá, ó, daqui para cá eu mantive constante. Daqui para cá eu fiz alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Não sei, vamos ver. 0,366 dividido por 0,244. Pessoal, você não pega um que dobra, que é melhor. Tá bom, vou pegar um que dobra, que é melhor. Então vamos lá. Onde a gente tem o nitrogênio dobrando? Daqui, mas a gente tem que pegar e manter o NO constante. Então, NO constante, ó, pronto, NO constante. Daqui para cá, nós fizemos o quê? Mantivemos constante. Daqui para cá, nós fizemos o quê? Triplicamos. O que acontece daqui para cá? Vamos ver? 0,105 dividido por 0,035. Então, 0,105 dividido por 0,035. Isso dá o quê? 3. Isso dá o quê? 3. Se deu 3, a velocidade foi 3 vezes mais rápida. A velocidade foi 3 vezes mais rápida. Ou seja, eu tripliquei e a velocidade foi 3 vezes mais rápida. Ah, verdade, gente, eu falei dobrou, mas aqui não é dobrou, não. Aqui ficou o quê? Constante, que é o que a gente precisa utilizar quando a gente está fazendo esse tipo de exercício clássico. Exercício clássico. Então, elevado a 1. Por quê? Eu tripliquei, triplicou. Então, a alternativa correta para a gente, n elevado a 2, elevado a 1. É uma reação elementar? Não, meu caro Watts, não é uma reação elementar. Por quê? Porque os meus índices estequiométricos não batem com meus índices experimentais. Certo? Então fica aí para você como você malhar a parte matemática e a influência das considerações. Beleza? Au revoir!